Olá, querido, que alegria poder estar com você em mais um momento para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Esta é a série de estudos Siga a Bíblia. Nesta série, estamos aprendendo a seguir a Bíblia, aprendendo o que a Palavra de Deus fala para nós. E eu convido você a pegar a sua Bíblia, pois vamos estudá-la. Pegue a sua Bíblia, pegue caneta, papel para anotar o que for necessário e vamos juntos aprender mais da Palavra de Deus. Já pegou a sua Bíblia? Já pegou caneta, papel? Então vamos estudar. Mas antes de abrir a Bíblia para estudarmos, vamos orar ao nosso Deus. Eu convido você a curvar a sua fronte e a orar comigo. Soberano Deus e eterno Pai, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Obrigado, Senhor, por teu amor e tua bondade conosco, pela oportunidade que temos de estudar a Bíblia. Agora pedimos que o Espírito Santo esteja conosco, iluminando a nossa mente para compreender a mensagem do Senhor para nós. Abençoe cada ouvinte neste momento. Oramos no nome de Jesus. Amém. Queridos, o tema de hoje é o grande problema. Você já se perguntou por que há tanto sofrimento no mundo? Por que inocentes sofrem? Sabe, a partir do momento que surgiu o pecado no coração de Lúcifer, um anjo, um ser criado para servir a Deus, mas que deixou o seu coração se distanciar de Deus e deixou reinar em seu coração o pecado, desejando ser adorado no lugar de Deus. A partir daquele momento surge o grande conflito entre o bem e o mal, entre a verdade e o erro, entre a verdadeira adoração e a falsa adoração. E com isso, a humanidade toda tem sofrido. E nós estamos diante deste grande conflito. E esse grande conflito envolve Deus, os anjos, eu, você. Todos nós estamos envolvidos neste grande conflito. E neste grande conflito, precisamos entender quem é o nosso inimigo, o que ele fez. E eu quero convidar você agora a pegar a sua Bíblia e abri-la comigo em Apocalipse, capítulo 12, versículos 10 a 12. Então, ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite, diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram e, mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso, festejai, ó céus, e vós, os que neles habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8 diz: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Observem, queridos, que a palavra de Deus está deixando claro para mim e para você que nós temos um inimigo real, que tem um propósito: destruir a nossa vida. O apóstolo Pedro diz que ele ruge como um leão, querendo devorar a sua presa. Queridos, nosso inimigo, ele é real e ele precisa ser vencido. O livro do Apocalipse nos revela que ele está furioso porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. Ele é um inimigo que está desesperado porque o seu fim está decretado e ele quer levar mais e mais pessoas para estarem do lado dele e serem destruídas junto com ele. Mas eu e você precisamos vencê-lo. E sabe, para vencermos um inimigo, nós precisamos entender que armas este inimigo usa e que armas nós podemos utilizar para vencê-lo. Primeiro vamos entender que armas o inimigo usa para nos atacar, que armas ele tem utilizado. Abra sua Bíblia em João, no capítulo 8, versículo 44. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade,
porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mateus 24, versículo 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Observem que a principal arma do inimigo é a mentira, o engano. E no Evangelho de Mateus nós podemos ver que, dentro deste processo de enganar as pessoas, o inimigo é capaz de usar até mesmo o meio religioso, se disfarçar de falsos cristãos, falsos pastores, falsos profetas, para poder enganar as pessoas. Agora, diante disso, diante desta principal arma do inimigo, como nós podemos o vencer? Como nós podemos não ser enganados por ele? Nós precisamos, então, utilizar as armas que o Senhor tem disponível para nós. E é por isso que nós vamos ler Efésios capítulo 6, versículos 10 a 18. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. O apóstolo Paulo aqui descreve para nós que nós temos uma batalha real. Nossa guerra é contra o inimigo e nessa guerra precisamos usar uma armadura que é composta por alguns elementos importantes para a vida do cristão. É preciso ter fé, é preciso abraçar a verdade, é preciso perseverar em oração, é preciso usar toda a armadura de Deus. Você tem usado esta armadura? Você tem buscado se capacitar a cada dia mais para vencer o inimigo? Você tem se revestido da armadura de Deus? Diante deste grande conflito, onde temos que usar esta armadura, há um elemento importante dentro da armadura do cristão. E este elemento é a Bíblia, a palavra de Deus. Precisamos pensar e entender pela Bíblia qual é a função das Sagradas Escrituras. Por isso, acompanhe comigo Salmos 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. 2 Timóteo 3, versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Observem que a Bíblia, ela é a luz que ilumina o nosso caminho. Nós vivemos em um mundo de trevas espirituais e sem a Bíblia, sem o conhecimento da palavra de Deus, estamos perdidos. Precisamos da Bíblia para nos ensinar o plano da salvação, a estratégia do inimigo e assim sabermos como podemos vencer este grande inimigo, como podemos herdar a vida eterna. Por isso, a cada dia, estude mais a palavra de Deus, busque compreender as Sagradas Escrituras para então vencer a batalha contra o inimigo. É importante lembrar que quando Jesus esteve aqui, no deserto, ele foi tentado pelo inimigo. Satanás o tentou e na tentação, Jesus o venceu falando as Sagradas Escrituras. Na primeira tentação, ele já disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mostrando para mim e para você
qual é o segredo para vencermos os enganos do inimigo. É conhecendo a verdade da palavra de Deus. Como a Bíblia diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, versículo 32. Agora, diante deste grande conflito, temos um outro elemento muito importante, que é a oração. Acompanhe comigo Mateus capítulo 26, versículo 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Aqui, entendemos que a oração tem uma finalidade: fortalecer a nossa fé, fortalecer a nossa vida. Como o texto diz, vigiai e orai. Precisamos estar em constante vigilância, em oração, buscando na oração forças para vencer o inimigo. Na palavra de Deus, quando estudamos a palavra de Deus, Deus fala conosco. Mas quando oramos, nós falamos com Deus, entregamos a Ele os nossos medos, os nossos anseios e encontramos nele força e vigor para continuarmos na batalha contra o inimigo. Portanto, gaste tempo, invista tempo em oração. Reserve tempo ao longo do seu dia para estar em conexão com Deus, por meio do estudo da Bíblia e por meio da oração. Pergunto a você, quanto tempo você tem gastado em oração? Quanto tempo você tem investido orando ao Senhor, buscando a presença dEle? Mas agora veja, diante deste grande conflito, temos uma grande arma que é a Bíblia, a oração, mas e a igreja? Neste grande conflito, qual é a função da igreja neste grande conflito? Abra a Bíblia em Efésios capítulo 2, versículo 19 e 20. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Hebreus 10, versículo 25. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. A igreja é o corpo visível de Cristo aqui nesta terra. A igreja, ela existe com a finalidade de apresentar Cristo para as pessoas. A igreja existe com a finalidade de fortalecer a fé dos irmãos. Como corpo de Cristo, nós ajudamos uns aos outros. E o texto aqui de Hebreus diz que nós não podemos deixar de congregar, ainda mais quando se aproxima o grande dia. Queridos, nós somos chamados a estarmos reunidos como igreja, a nos unirmos cada vez mais como igreja para proclamar a mensagem do Evangelho, a estarmos juntos. Não é possível ser de fato cristão, genuíno, de forma isolada, sozinho. A igreja só existe quando estamos todos juntos, quando nós estamos juntos buscando a palavra de Deus, buscando apresentar a mensagem de salvação ao mundo. A igreja existe com um propósito: proclamar a mensagem, fortalecer os fiéis, estar em cada dia na presença de Deus. Você tem se congregado? Você tem buscado a presença de Deus como igreja? Deus convida você a não deixar de congregar, mas estar com o povo de Deus, buscando sabedoria, força do céu, para serem representantes de fato de Cristo aqui neste mundo, para salvar a vida de outras pessoas. A igreja, ela existe para salvar. A igreja não deve existir para enriquecer um líder religioso. A igreja não deve existir para atender às necessidades egoístas das pessoas, mas deve existir para a salvação, para o fortalecimento da fé daqueles que buscam o Senhor. Agora, neste grande conflito, precisamos estudar a Bíblia, precisamos orar, precisamos congregar, mas precisamos entender uma coisa, que o nosso inimigo, ele é um inimigo derrotado. E nós guerreamos nessa batalha já com a certeza da vitória, porque Jesus a garantiu para nós. E veja o que a palavra de Deus nos informa sobre o destino final deste terrível inimigo. Mateus capítulo 25, versículo 41 nos diz: Então, o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda:
Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Observem, queridos amigos, que a Bíblia deixa bem claro para nós que o nosso inimigo, Satanás, seus anjos, é um inimigo derrotado. Ele já tem o seu fim decretado. Logo nos primeiros versículos que lemos, nos informa que ele sabe que pouco tempo lhe resta. Nosso inimigo está desesperado porque o seu fim está decretado pela palavra de Deus. E ele tem buscado levar as pessoas a ter menos tempo para a leitura da Bíblia, menos tempo para a oração, tem levado as pessoas a pensar que devem viver a vida sem congregar, sem ir a uma igreja. Ou seja, o inimigo tem atacado as principais armas que Deus deixou disponível para nós. E é por isso que eu e você, hoje, precisamos tomar uma decisão firme, séria. Que decisão? Colocarmos Deus em primeiro lugar. Colocarmos a palavra de Deus como o alicerce da nossa vida. Dedicarmos tempo diariamente ao estudo da palavra de Deus. Estar com a nossa igreja, congregando, buscando a presença de Deus. Eu quero fazer um convite para você a tomar esta decisão. A primeira decisão de entregar a sua vida completamente nas mãos de Deus, entendendo que em Cristo, em Deus, você é mais do que vitorioso. Deus tem a vitória para você. Deus coloca diante de você a oportunidade de salvação, a oportunidade da vida eterna. Mas a decisão, ela é sua. Deus não vai lhe obrigar. Mas hoje, Deus convida você. Ele faz um chamado para você diante deste grande conflito entre o bem e o mal. Se posicione do lado do exército vitorioso, do lado do exército de Cristo. De que lado do exército você está? Deus está chamando você. Esteja do lado de Jesus. Esteja do lado do exército vitorioso. Coloque a sua vida inteiramente nas mãos do Senhor. Aceite Jesus como seu Salvador. Entenda, estamos em um grande conflito. E neste grande conflito, não podemos ficar em cima do muro, porque o muro já pertence ao inimigo. Coloque a sua vida inteiramente nas mãos do Senhor. Busque a palavra dele. Se esse é o seu desejo, ore comigo agora. Senhor Deus e Pai, obrigado por teu amor e tua bondade conosco. Obrigado porque o Senhor nos ama e quer nos salvar e deixou revelado em tua palavra o grande conflito e deixou para nós a oportunidade de estarmos do lado do exército vitorioso. Nós nos colocamos, Senhor, em tuas mãos e pedimos a tua presença a cada dia em nossa vida. Pedimos que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos direcione, que o Senhor nos salve, que sejamos vitoriosos na batalha contra o inimigo. Nos colocamos em tuas mãos, no nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus lhe abençoe, que Deus conduza a sua vida e lhe faça mais que vencedor. Até o nosso próximo estudo.